Então, vamos abrir as nossas Bíblias, vamos ler apenas uns 2 ou 3 versículos. É no livro de Provérbios. Vamos ler Provérbios no capítulo 4 de Provérbios. Texto bem conhecido, mas um texto que tem uma lição muito preciosa, uma recomendação muito poderosa, como também sugestões acerca de como fazer valer essa palavra em nossas vidas. Provérbios capítulo 4, do verso 23 ao 27. 4 versículos bem curtos, né? Provérbios 4, 23 a 27. Diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, guarda primeiro o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Em alguma tradução vai falar de fontes ou questões e por aí, mas é o mesmo sentido no original, né? De tudo que se deve guardar, é o mandamento do Senhor para nós. Guarda primeiro o teu coração, porque dele é que procedem as saídas da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam claros, retos diante do Senhor e da vida. Não declines, não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, e retira com temor de Deus no teu coração o teu pé de toda espécie de mal. É a palavra do Senhor para nós. Bendito Deus e Pai, te agradecemos por tua palavra, porque ela é a verdade poderosa que nos limpa, que nos purifica, que nos alinha, que nos liberta, que nos restaura. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, junto dos teus filhos nesta manhã. Obrigado por esta manhã que o Senhor preparou para nós, uma manhã de adoração, de louvor, de reflexão na tua palavra, que é tão precioso para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Agora, esteja intermediando a proclamação dessa palavra, que entre nós e os teus filhos, o teu Espírito opere, dirigindo a palavra ao coração da gente, e que sejamos, no final deste culto, abençoados, preenchidos de tudo que vem do Senhor, e assim sejamos edificados pela tua presença, mediante o teu Espírito e através da tua palavra. É a nossa oração, Deus, em nome de Jesus, nos colocando em tuas mãos, na dependência completa do teu Santo Espírito, para falarmos, para ouvirmos, para compreendermos, para pormos em prática, aplicando a tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E amém, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira coisa que nos chama a atenção quando a gente lê esse texto é que a parte central deste conjunto de 4 versículos é exatamente quando Deus fala o que devemos guardar em primeiro lugar. A Bíblia fala de uma prioridade aqui, fala de uma urgência e de uma primazia no sentido da obediência de nossa fé ao Senhor. E dá
especificamente o lugar prioritário, o qual devemos estar preservando diante de Deus, que é o coração. Esse é o texto-chave. É quando Deus diz, de tudo que se deve guardar, guarda primeiramente o teu coração. Dá a ordem de prioridade e explica o porquê desta urgência prioritária. Porque diz que é dele, ou seja, deste coração, o qual devemos guardar em primeiro lugar. Pois é dele, diz o Senhor, que procedem as saídas da vida. Então, essas saídas da vida é anterior a tudo que se manifesta do lado de fora da nossa existência. Por isso, a precisão de Deus em apontar um lugar. Isso é muito próprio de Deus. Deus, ele não corta caminho. Deus, ele não se alonga. Deus, ele não trabalha nas tangências exteriores. Deus não usa de paliativos. Deus dá um remédio de cura para a causa de todo o mal. Isso é muito próprio de Deus. Ele vai lá no nascedouro das coisas ruins. Vai lá no começo de tudo. E com muita veemência e gravidade, ele diz, de tudo o que se deve guardar, guarda primeiro o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. O nosso ato exterior é resultado de nossas palavras, como também nossas palavras é resultado dos nossos pensamentos, como também os pensamentos são resultados das saídas da vida que procedem do coração. Você está vendo como Deus é cirúrgico? Por que é que ele vai abordar a questão das obras do lado de fora? Por que é que ele não vai abordar as questões das palavras que saem da nossa boca primeiramente? Ou por que é que ele não vai primeiro agir na área dos pensamentos? Porque ele sabe que todas essas instâncias são realidades posteriores, que o que importa mesmo é o que sai no primeiro instante vital da nossa existência. Primeiro é observar as saídas da vida, que são as pulsões iniciais da existência, anterior aos pensamentos, é o coração. Muitas vezes também a gente não entende muito essa palavra, porque a gente sequer entende aonde está o coração da gente. Muitas vezes, não é o nosso caso, porque somos uma igreja, mas por aí vai se pensar que é o coração órgão, bomba de sangue, para que ele circule no nosso corpo. Não, não é esse coração. A Bíblia está falando de um coração espiritual. Esse coração está linkado no nosso espírito, espírito com E minúsculo, portanto, espírito humano. Está falando do espírito humano. Quando Deus diz nessa palavra, de tudo que se deve guardar, guarda primeiro o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, Deus está dizendo, cuide de uma área específica que há no seu espírito. Infelizmente, sequer a gente sabe o que é a nossa alma. E imagina saber o que é o nosso espírito. Vocês estão vendo quanto nós precisamos de aprendizado? Dificilmente as pessoas saberão definir o que é a sua alma. E se sabem, dificilmente, aí reduz muito a capacidade das pessoas entenderem o que é o seu espírito humano. Frequentemente se confunde espírito humano com espírito de Deus. Como lá em João 4, Jesus com a mulher samaritana. Quando ela pergunta onde é que se deve adorar a Deus, como os pais dela ensinaram que era no monte, ou como os judeus ensinaram que era no templo. E Jesus disse, mulher, chegou a hora que não é nem nesse monte mais e nem nesse templo. E a hora é em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois bem, se você olhar na sua Bíblia, se é uma boa versão da Bíblia, que tem mais isso também, a complicação é tanta, que tem versão da Bíblia que nem serve.
Mas se a sua versão for boa, você vai ver que o Espírito lá está em E minúsculo, porque Jesus está falando do Espírito humano. A hora é, mulher, em que os verdadeiros adoradores do Pai o adorarão em Espírito E minúsculo, com o nosso Espírito e em verdade, porque essa é a forma de adorar a Deus, é no nosso Espírito. Não é na nossa alma em primeiro lugar, como não é em primeiro lugar que se deve guardar outra coisa, a não ser o nosso coração. Deus é preciso, Ele segue uma linha, e Ele não abre mão disso quando Ele ensina através da sua palavra. Se adora com a alma, sim. Se adora com o nosso corpo, claro. Mas primeiramente não. Primeiramente se toca a Deus com o nosso espírito humano. E por uma razão muito simples, que o nosso espírito é a parte mais nobre do nosso ser. Porque no mesmo contexto de João 4, Jesus segue ensinando e diz, porque Deus é Espírito. Aí é o E maiúsculo, porque é o Espírito de Deus. Porque Deus é Espírito, importa que os que o adorem, então, o adorem em Espírito minúsculo e em verdade. Quer dizer, faz a conexão justa na prioridade de Deus, de acordo com o modo de Deus. Você entendeu isso? As saídas da vida, ela nasce no nosso espírito e procedem do nosso coração. Portanto, esse coração aqui, que a Bíblia está falando, é uma área do seu espírito, que tem a ver com a consciência. Não tem nada a ver com a alma. A alma é mente e não é consciência. A alma é emoção e sentimento e não é consciência. Consciência, sim, é espírito humano que Deus formou lá na criação do primeiro homem, quando diz a palavra que Ele soprou nas narinas do primeiro homem, que era um boneco de carne sem vida, estendido no chão, e só depois que o sopro da vida soprou nas narinas do homem, entrou dentro dele a vida e foi formado o espírito, e na mesma sequência a alma, e o homem se pôs em pé, e o Gênesis diz que o homem passou a ser alma vivente. E soprou o Senhor Deus nas narinas do primeiro homem, e ele passou a ser alma vivente, porque o espírito foi formado. O espírito que dá vida à alma, o espírito que dá vida ao corpo, através do ânimo da alma. A vida vem do nosso espírito humano, pois recebeu o sopro de Deus na origem da criação. E o corpo se põe em pé e tem ânimo, porque a alma avivada pelo Espírito trabalha nessa questão anímica do ser, porque a alma é sentimento e emoção, portanto, ali está a dimensão anímica, ali está a sensibilidade, ali está a psique, ali está todo o sistema psicológico da gente. Tem a ver com a alma, com o ânimo, mas a alma alinhada com o Espírito, recebendo do Espírito as saídas da vida. Então, quando Deus diz, guarda primeiro o teu coração, Deus, na verdade, está dizendo, tenha vida espiritual. Não viva na alma, viva no Espírito. Não viva na carne, na matéria. Não viva no materialismo. Vidas espirituais é o que Deus demanda de cada um de nós. Só poderemos guardar o nosso coração de onde procedem as saídas da vida, se nós optarmos por vivermos uma vida espiritual. Como é que se vive uma vida espiritual? Dando tempo para Deus, dando prioridade para Deus. É simples e, ao mesmo tempo, é extremamente necessário e muito importante que você tenha uma vida de oração, que você viva em oração, que você faça jejum de vez em quando, que você leia a Bíblia frequentemente, todos os dias, que você vá regularmente à igreja, se reunir com o povo de Deus, não perca cultos. Alimente seu espírito com a palavra de Deus. Alguém diz, não, mas em casa eu leio a Bíblia, é diferente, não é a mesma coisa,
porque se fosse a mesma coisa, não haveria o mandamento da gente não deixar de congregar. Está lá em Hebreus 10, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, quanto mais que se vai aproximando aquele dia. Deus demanda de que nós sejamos assíduos às reuniões da igreja, porque aqui há o calor da comunhão do corpo de Cristo. Aqui a gente interage, se entrelaça, aqui a gente forma um conjunto, uma comunhão. Aqui a gente cria um campo de energia vital do céu. A gente atrai a presença de Deus para dentro de nós. A gente atrai a atmosfera celestial para dentro de nós quando nós estamos em comunhão, adorando, louvando, clamando, bradando, saltando, dançando, cantando, louvando, glorificando o nome do Senhor. O céu se manifesta e a gente recebe uma edificação poderosa. É poderosa a edificação de Deus que nós recebemos quando nós estamos no nosso santo ajuntamento em nome do Senhor. É assim que a gente se espiritualiza e se torna competente para guardar primeiro o nosso coração. Porque aí a gente filtra aquelas pulsões iniciais para que não se transforme num pensamento ruim, que por sua vez vai dar vida às palavras. Palavras estas que se transformarão em ações concretas, objetivas, externas. E se essa pulsão inicial não for boa, o resultado final será pior ainda. Mas a recíproca sempre será verdadeira. Se a gente filtrar a pulsão inicial do nosso coração, reprimir diante de Deus e fazer morrer aquilo que vai se transformar num pensamento pecaminoso e deixar fluir apenas o pensamento que é segundo Deus. Aí quando as sinapses cerebrais se formarem, quando os impulsos eletromagnéticos do cérebro funcionarem, atingindo aquela dimensão da geração dos pensamentos, eles são agradáveis diante de Deus. Pensamentos bons, que gerarão palavras de paz e de bênção. E palavras de paz e de bênção que confeccionarão a nossa obra do lado de fora. O estender da nossa mão, o abrir da nossa boca, as decisões, as escolhas tomadas, a palavra amiga, o abraço sincero, a determinação do ser, o caminhar correto, como diz aqui o contexto, você leu o contexto? De tudo que se deve guardar, guarda primeiro o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Aí, na sequência daquilo que eu já expliquei, diz: por isso desvia de ti a falsidade da boca. Palavra, que foi um pensamento, e que no seu estágio embrionário foi uma pulsão de vida, que a gente não selecionou, que a gente não classificou, que a gente não deixou de lado, que a gente não colocou diante de Deus, que a gente não clamou pelo sangue de Jesus, que a gente não teve vida espiritual, a gente viveu dispersado, distraído, sem compromisso com a palavra, sem compromisso com o reino de Deus na terra, e ficamos uma porteira aberta que sai tudo de bom e tudo de ruim ao mesmo tempo misturado, causando confusão na nossa mente e nos nossos pensamentos, trazendo palavras que mais ferem, matam, do que vivifica e produz vida. E as obras piores ainda. Aí disse: desvia, portanto, de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, está vendo o corpo alinhado? Meu olhar é direito. Esse olhar direito significa olhar reto, olhar para frente, olhar para o alto, olhar para Cristo, olhar para Deus, olhar para o bom, olhar para o certo, olhar para o verdadeiro, olhar para o objetivo de Deus na minha vida. Os teus olhos olhem direto, porque está vindo uma força de dentro, alinhando toda a vida. Pensamento, palavras e obras, e me ponho a marchar com os meus olhos olhando diretamente.
Não é para os lados. Não é para o mal feito, para falar mal do outro. Não é para obra ruim, para imitar. Meus olhos estão olhando direto para o Senhor. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da minha fé. Hebreus capítulo 12 é lindo, olhando firmemente. Por que é que ele diz olhando firmemente? Não é olhando vagamente, não é olhando distraidamente, não é olhando como quem não está olhando, é olhando fixado, olhando firmemente para Jesus. Sem reparar na força contrária do vento. Porque olhar para essa força contrária do vento vai fazer a gente ser soterrado, submergido nas águas violentas deste mundo. Foi isso que fez Pedro afundar, que parou de olhar para Jesus, e o texto é claro no Evangelho. Ele caminhava enquanto olhava para Jesus, sobre as ondas furiosas do mar. E o texto diz, porém, reparando na força do vento, tirei o olhar do Senhor, para olhar para a força do vento, afundei, e tive que pedir socorro. E Jesus foi e puxou pela mão e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Olhe para Jesus, permaneça olhando para Ele, olhe com firmeza, deixa o barulho na volta, não olha para ver que barulho é e quem é que está fazendo barulho, porque existe aqui uma meta, os teus olhos olhem diretamente. E as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Aqui há uma ênfase. Aqui está dizendo que aqui é um momento crítico. Se você vencer isso, você estará com grandes possibilidades de crescer e vencer, e não ser abalado, e nem soterrado, e nem afogado. Porque o olhar em Cristo firme vai te manter em pé, caminhando com firmeza, ainda que seja por entre as ondas violentas do mar, elas não te submergirão. Amém? Você vencerá, em nome de Jesus. E o texto segue dizendo, pondera a vereda de teus pés. Claro, se eu guardo primeiro o meu coração, eu tenho condições de cumprir tudo isso aqui, que está na sequência. Pondera a vereda de teus pés e os teus caminhos sejam retos, não declines nem para a direita, nem para a esquerda, e retira o teu pé de toda espécie de mal. Vamos cumprir essa palavra, guardando primeiro o nosso coração. Como se guarda primeiro o coração? Vivendo vida espiritual. E há dois elementos na vida espiritual que para mim são poderosos, para que o nosso coração não seja um vazamento de coisa ruim. Como Jesus mesmo disse. Onde é que Jesus disse isso? Jesus disse isso quando ele falou lá no Evangelho, né? Que do nosso coração procedem os maus desígnios. Lembra? A palavra de Jesus, que confirma o texto de Provérbios. Ele falou isso em Mateus 15, 19. O que é que ele disse lá? Disse, porque do coração é que procedem maus desígnios. Olha o provérbio que diz, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. No seu estágio embrionário, antes de se transformar em obra do lado de fora. Jesus tocou as obras aqui. Aí você faz a conexão de Mateus 15, 19 com Provérbios 4, 23. Porque se lá em Provérbios diz, guarda primeiro o teu coração, Jesus diz aqui em Mateus 15, porque é dele que procedem os maus desígnios. A designação é anterior, está vendo? E ele diz, dele procedem os maus desígnios, que se transformarão em homicídios. Olha a obra do lado de fora. Adultérios, prostituições, furtos, roubos, falsos testemunhos, blasfêmias e toda sorte de mal. Você viu isso aqui?
Confirmou a palavra do Senhor Jesus? Então, já partindo para a parte final dessa reflexão, duas coisas espirituais são poderosas para você manter esse coração puro, blindado, com filtros, para que ele não seja um vazador de mau desígnio, um vazador de más obras. Primeira coisa é a oração para a purificação do nosso coração. Não é ele que eu devo guardar? Porque dele procede as saídas da vida? Não está dito em Provérbios? Pois bem, há uma oração objetiva que a gente deve fazer todos os dias, que é para a purificação do nosso coração. Sabe quem fez isso na Bíblia? Muita gente, né? Mas eu escolhi aqui Davi, no Salmo 51. Ele fez essa oração. Ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto, inabalável. Reto, direito. Teus olhos olhem direito. Isso é o espírito reto que Davi pediu. Mas que isso é possível pela purificação do coração primeiro. A limpeza do coração. Jesus falou muito sobre isso, sobre o coração. Jesus falou em outro lugar também assim, ó. Ele diz, no Sermão da Montanha, né? Ele diz assim, ele diz bem assim, bem-aventurados de limpo coração. Olha aqui, presta atenção para você entender. Não perca essa palavra que ela é importante. De tudo que se deve guardar, guarda primeiro o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Jesus disse, do coração procede os maus desígnios, confirmou o provérbio. E toda obra ruim, assassinato, roubo e tudo mais. Agora Jesus, de novo, no Sermão da Montanha, ele diz, bem-aventurados de limpo coração, combinando com a oração de Davi no Salmo 51, purifica o meu coração, cria em mim um coração puro, renova em mim o espírito reto. Olha Jesus cumprindo isso, confirmando isso na sua palavra do Sermão da Montanha. Bem-aventurados de limpo coração. Davi disse, cria em mim um coração puro. Olha a conexão. Jesus disse, os de limpo coração são bem-aventurados, porque eles verão a Deus. Ver a Deus não significa vê-lo literalmente. Significa ver o atributo dele. Significa entender quem ele é, o que ele representa para nós, o que ele pode fazer, suas qualidades, sua verdade, sua justiça, seu poder, sua graça, sua misericórdia. É isso que significa Deus, ver Deus. Bem-aventurados de limpo coração. Portanto, o coração purificado não apenas vai ser fonte de vida, mas o coração purificado vai ser também a abertura do nosso olho espiritual para a gente entender Deus e as coisas de Deus. Porque tem tanta gente com dificuldade de entender a Bíblia. Lê e parece um livro fechado. Tem gente na igreja com anos e diz, eu não entendo o que eu leio. E muitas vezes você vai ver a vida espiritual dessa pessoa, o seu coração. Não há filtro, não há processos de limpeza, de purificação, não há limites para o que pensar e alimentar o pensamento com tudo quanto é ruim. Tem gente que vai dormir, antes de pegar no sono, só alimenta o que não presta, gente. Vai dormir, antes de dormir, está só pensando na coisa negativa, está só alimentando ódio, rancor, aborrecimento, só pensando nas desgraças da sua vida, nos acontecimentos ruins da sua vida. De que jeito essa pessoa vai entender as coisas de Deus, vai abrir a Bíblia e entender com um coração tão tumultuado com coisa desagradável? Bem-aventurados de limpo coração, porque eles verão a Deus, eles entenderão Deus, eles perceberão Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Faça a oração de Davi todos os dias.
Chegue-se diante do Senhor e diga: Senhor, cria em mim um coração puro, purifica meu coração, limpa o meu coração, porque eu quero que do meu coração flua só coisa boa, forme pensamento bom, palavra melhor ainda e obra que glorificará a Ti na terra. Ore todos os dias com a oração de Davi. Amém? Você vai ver como tudo vai mudar. E você vai começar a ter percepção. Seja um homem espiritual, uma mulher espiritual. Tenha esse compromisso todos os dias com o Senhor de acertar o alvo e não errá-lo. Então, a primeira coisa objetiva é essa oração para a limpeza do coração. Por que, gente, essa ênfase no coração que Jesus deu? E hoje estamos dando aqui na pregação, porque Jeremias, no capítulo 17, verso 9, vai dizer que enganoso é o nosso coração. Quantos de nós já fomos enganados pelo nosso próprio coração? Por isso, essa ênfase, essa urgência, isso é vital, é a primeira coisa que se deve guardar, porque enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Eu gosto dessa versão, porque ela retrata exatamente o que é. Sem evasivas e sem obscuridade. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E tem uma interrogação, como quem diz, é tão confusa a situação da maioria dos nossos corações que não dá para entender. Quem é que vai entendê-lo? E fica aquela resposta no ar, que nem o profeta dá e ninguém dá. Sabe quem é que vai dar? É Deus que vai dar. Porque você percebe, no contexto de Jeremias 17, que uma hora é Jeremias profetizando e falando da parte de Deus, mas outra hora não é ele profetizando e nem falando da parte de Deus, é Deus mesmo tomando a sua boca literalmente e dizendo nessa questão vital da vida: eu, Senhor, só eu conheço o coração do homem. A pergunta ficou no ar, ecoando na vastidão do espaço, e atingiu o trono da glória de Deus. Enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aquilo reverberou no mundo, e chegou no trono da glória de Deus, e Deus se levantou e disse: somente eu conheço o coração do homem, porque eu provo o coração do homem, eu sondo o coração do homem. Eu provo o interior do homem, eu conheço a profundidade do ser humano mais complexo dessa vida, nada está oculto ao meu olhar, eu conheço por dentro, por fora, na profundidade, na largueza, no comprimento, na altura, eu conheço de todo jeito o coração do homem, porque eu provo o coração do homem, e isso para dar a cada um conforme as suas obras do lado de fora, que é resultado da palavra, do pensamento e do mau desígnio que saiu do coração da gente, no primeiro estágio. Por isso Deus disse: vá para lá, para o nascedouro do manancial, que pode ser de vida, mas pode ser de morte. Cuide, seja guarda do seu próprio coração, e comece entendendo que ele é corrupto, desesperadamente inclinado para o mal. Você precisa ter esse temor. Não confie no seu coração. A gente vê as pessoas dando mau testemunho aí fora, e temos a tolice muitas vezes de olhar para nós e pensar: eu jamais faria isso. Quem te garante que você não faria e não faria pior? Ou você é melhor do que Deus e conhece seu coração a tal ponto? E diante dessa palavra, o que é que sobra para nós, se não cairmos de joelhos, clamando ao Senhor por misericórdia? Ainda que crentes sejamos, como eu, com quase 50 anos de fé, eu não me fio nisso. Eu dependo da graça e da misericórdia de Deus todos os dias da minha vida. E eu preciso ir a Deus cada dia dizendo: cria em mim um coração puro, Senhor, e renova dentro de mim um espírito reto, porque eu posso cair feio, em que pese
entre aspas, a sabedoria que o Bartolomeu tem. Tem nada, sabedoria tem é Deus. Bartolomeu tem muito, é graça de Deus e misericórdia de Deus, porque sem Deus a gente cai e se arrebenta no chão da vida. Confiar no coração, de jeito nenhum, é confiar o nosso coração a Deus. É o contrário. Eu não confio no meu próprio coração, Senhor, por isso eu confio o meu coração a Ti. Deus diz na sua palavra: filho meu, dá-me o teu coração. Diga a Ele, responda a Ele nessa manhã, diga: toma, é teu o meu coração, eu confio a Ti, Senhor. Para Ele nos ajudar, a gente guardar primeiro o coração da gente, porque dele procedem as saídas da vida. Você entendeu essa palavra? E por último, irmãos, depois de orar como Davi orou também no Salmo 139, verso 23 em diante: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, e guia-me pelo caminho eterno. Depois de fazer essas orações, você vá agora para a palavra do Senhor, que para mim é o principal elemento de cura para o coração. Oração mais palavra de Deus para dentro do coração vai fazer com que a gente tenha um coração limpo para ver a Deus. E para filtrar o que não presta, jogar fora. E só deixar fluir aquilo que é vida, que glorifica a Deus. Amém? Por que eu digo isso? Porque Hebreus 4, verso 12 e 13 vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 fios, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Onde é que está o coração da gente? Aonde? No Espírito. Aonde a palavra está indo? No Espírito. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 fios, que penetra até a divisão da alma e do Espírito. Está vendo? Eu tenho alma e tenho Espírito. E em cuja divisão está o coração. A palavra entra lá. O que é que a palavra faz? A Bíblia diz o que é que a palavra é. A palavra é água que limpa. A palavra é fogo que purifica. A palavra é martelo que esmiuça a penha. A palavra é espada cortante, afiada, penetrante, que vai até o âmago do nosso ser, vai até na divisão da alma e do espírito, exatamente onde está o nosso coração, de onde saem as saídas, procede as saídas da vida. A palavra vai lá, a palavra vive e eficaz. Então eu oro, por um lado, pedindo: Deus, purifica meu coração. E pelo outro lado, eu mergulho na palavra, eu amo a palavra, eu como, eu bebo a palavra, e a palavra é a espada penetrante que vai até a divisão do meu espírito, junto com a alma, vai lá e ilumina, purifica, para que o meu coração seja bom e agradável diante do Senhor. Você entendeu isso, meu irmão? Eu busquei, irmãos, no original do hebraico a palavra coração. Veja que coisa linda isso aqui, ó. Deixa eu lhe dizer aqui. A palavra no original, Provérbio 4:23. A palavra no original para saída de vida ou fonte de vida, né? A palavra no original é totzha, hebraico, que quer dizer com as suas variáveis, que o idioma é muito rico, tem variantes múltiplas, né? Então a palavra no coração para a fonte da vida, saída de vida, é totzha, que quer dizer saída, fronteira, olha que interessante, partida, extremidade.
Porque é a extremidade do coração que se linka com a alma. É isso que está dizendo. Porque a mente é a conexão da alma para o corpo. O coração, no espírito da gente, é a conexão para a alma. A mente é a conexão para o corpo, porque a mente é que ordena os movimentos do meu corpo. É a mente que vai dar o comando aqui para mim falar alto, dizer amém. Por que eu estou dizendo isso? É um comando da mente. E a voz é meu corpo. Mente da alma é conexão com o corpo, imediata e direta. Pois bem, o espírito tem também a área de comando, mas para a alma, que é emoção, sentimento e mente, portanto, pensamento. Está vendo a conexão? O coração é a conexão do espírito para a alma, para jogar na alma vida, para animar a alma diante de Deus e ela ser uma alma boa. Coração flui e derrama na alma as pulsões iniciais da vida, antes de ser pensamento. Está lá jorrando na alma e a alma se renovando na presença de Deus. Você entendeu isso? A palavra no original diz exatamente isso. Extremidade, fim, parte final do espírito da gente. Origem, procede das saídas da vida. Saída como do extremo de uma fronteira, o apêndice do espírito, assim, já encostando na alma, onde a palavra viva vai até a divisão da alma e do espírito. Está vendo? Está aqui, ó. De modo, irmãos, que a gente pode resumir o sentido dessa palavra no original com o seguinte comentário. Escreva nas tábuas do seu coração agora. É a síntese de tudo que eu falei até agora. O coração, a julgar pela exegese do vocábulo original do hebraico. Comentário linkado nisso. O coração é o extremo da fronteira do nosso espírito, por onde sai o impulso vital da vida, uma vez que o coração é a conexão do espírito com a alma, assim como a mente é a conexão da alma com o corpo. Em nome de Jesus. Amém? Entendeu? Será que entendeu mesmo? Fico preocupado porque a gente ensina muito, né? E fica usando, às vezes, termos que não é muito usado. Tenho preocupação que você não entenda. Mas eu creio que Deus teve misericórdia de mim e pude falar coisas complexas que não são pouco ventiladas, eu sei, né, com algum detalhamento. Então eu fico preocupado que você não entenda, mas eu espero que você entenda. O pastor disse que vai ficar gravada essa mensagem, então você pode ouvi-la outra vez. Se você não entendeu algum ponto, você vai entender ouvindo ela várias vezes. Amém? Mas sobretudo, meu irmão, mergulhe na palavra de Deus e faça oração específica e objetiva, colocando o coração diante de Deus. Diga, cria em mim um coração puro, Senhor. E diga, Deus, penetra com a Tua palavra no profundo do meu ser. E eu quero ter um coração limpo para poder Te perceber como realmente Tu és. Estamos combinados assim, pelo menos isso? Se você não entendeu nada, mas se você entendeu que o coração é desesperadamente enganoso e corrupto, e que Deus pede para você primeiro guardar ele, e que uma das maneiras disso ser possível é orando especificamente e mergulhando na palavra viva de Deus, eu já sei que a gente ganhou amanhã e nada foi perdido aqui daquilo que falamos. Aí você também combina isso tudo em ouvir na rede social da igreja de novo essa palavra umas 3 vezes mais. Amém? Tem tempo para isso? Tem tempo para Deus? Tem, né? Uma vez que a nossa vida espiritual depende disso. Vamos ouvir 3 vezes essa palavra? Que pretensão a minha. Não, não é minha não, irmão, é de Deus. Deus quer que você entenda essa palavra, porque ela é determinante para
o nosso crescimento, irmão, e sobretudo para o nosso bom testemunho, né? É importante demais, não é porque eu preguei, não é porque Deus deu essa palavra. Vem de Deus. Eu orei aqui, Senhor, não se trata de nós, se trata do Teu Espírito em comunicar essa palavra. Sem Ti, vou falar em vão e os irmãos não vão ouvir com proveito. Então eu creio que Deus ouviu nossa oração, amém? Você está entendendo? Você vai fazer isso e Deus vai ser glorificado nas nossas vidas. Vamos ficar em pé então, irmãos.